é o nosso sumo que compramos. Compramos aqui sumo bom. São duas embalagens. Tem essa aqui, sabores ananás. E também temos este, é morango e também uva. Consegue ver aqui, né? Tá aqui. Muito obrigado para quem nos apoiou. Inclusive aqui vou agradecer a nossa irmã Lenê do Brasil, que pode nos ajudar com o seu valor para comprarmos alguns alimentos. Estamos aqui com o nosso amigo e o nosso amigo vai poder vir Muito anima. pão muito bom. Muito bom, anima, barato. Muito bom, muito bom. Agora temos que comprar uma faca afiada. Uma faca pequena. Para não amassar as unhas.